Olá, eu sou a professora Elaine Cristina de Oliveira, sou professora da Faculdade de Educação e do Instituto de Ciências da Saúde na graduação, na Faculdade de Educação na pós-graduação, e sou membro do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, junto com outros parceiros, tanto da Faculdade de Educação quanto de alguns serviços da rede pública e de educação e saúde. A gente construiu o fórum aqui na Bahia, especificamente em Salvador. Então vou falar um pouquinho sobre a questão da medicalização, que é uma questão extremamente atual, um tema que eu acho que atravessa os nossos fazeres, as nossas práticas, enquanto fonoaudiólogo, psicólogo, professor, enfim. Então, o que é medicalização? Então, medicalizar é você transformar, reduzir questões que são muito complexas e muito amplas a questões exclusivamente orgânicas ou estritamente para o âmbito individual. Então, questões que, vamos pensar na linguagem, Então, a linguagem é um fenômeno humano extremamente complexo. Então, ela envolve uma língua, E adquirir uma língua implica em questões sociais, em questões culturais, em questões sim orgânicas, ligadas ao corpo. Mas também implica questões políticas, é preciso estar numa sociedade, numa cultura para você ter uma língua. Então não dá para você reduzir a questão da dificuldade de aquisição de uma língua a um problema estritamente orgânico, Então isso é medicalizar. Então, não dá para reduzir a complexidade dos fenômenos humanos, seja ele comportamento, seja ele de linguagem, a uma questão estritamente individual, como se todo o problema fosse exclusivamente do indivíduo. Então, isso é medicalizar. Bom, mas a gente tem, enquanto fórum, enquanto professora também é algo que atravessa a minha responsabilidade enquanto formadora, pensar em práticas não medicalizantes e construir essas práticas. Então, o fórum tem sido um espaço político importante para a gente pensar nessas práticas não medicalizantes e a formação dentro da universidade e as atividades de extensão, nessa relação que a gente vai construindo com os espaços da comunidade. E aí eu acho que, para falar mais especificamente das práticas não medicalizantes, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, primeiro, o cuidado, sempre que você... Eu vou dar um exemplo da linguagem, e de questões que afetam a linguagem para ficar mais fácil. Então, quando a gente recebe uma criança, por exemplo, no serviço, e que ela chega com uma queixa de dificuldade para ler e escrever, ou uma queixa de comportamento, hoje diagnosticado como suposto transtorno de hiperatividade, de déficit de atenção e hiperatividade, ou a suposta dislexia, então, em geral, o que a gente faz é atuar sobre a criança, com a criança, Então, um dos cuidados que a gente precisa ter é, primeiro, entender a complexidade do fenômeno comportamento e linguagem e pensar que outros aspectos estão envolvidos nesse fenômeno e que a criança, ela é resultado, ela é efeito de todo um sistema que atua sobre ela. Então, tem várias pontas para a gente atuar. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, quando recebe uma criança com dificuldade para ler e escrever, ele precisa pensar na escola, ele precisa pensar no professor, ele precisa pensar nessa família, ele precisa pensar nas condições políticas e sociais que podem estar produzindo essa questão. Pode ter uma questão orgânica? Pode ter uma questão orgânica, óbvio que pode, Existem pessoas que têm uma lesão cerebral e que essa lesão cerebral pode provocar um atraso de linguagem? Sim, mas mesmo uma criança que tem uma síndrome, que tem uma lesão cerebral, não podemos reduzir a questão cerebral e fazer uma relação direta entre o cérebro e a linguagem, porque esse cérebro também é histórico. Então, se você não der oportunidade para que ele se desenvolva, para que essa criança se desenvolva, se você não der oportunidade na escola, na família, oportunidade de educação, oportunidade de desenvolvimento, condições
socioculturais básicas para essa criança se desenvolver, ela também não vai se desenvolver, né? Então, nossa responsabilidade de não reduzir o fenômeno a uma questão individual não é só com uma criança que supostamente não tem nenhuma lesão cerebral ou nenhuma doença de base específica, é com qualquer criança. E ainda para ir encerrando, né, em relação à questão das práticas não medicalizantes, eu acho que outra questão importante é a formação, né? Então a gente precisa investir na nossa formação, a gente precisa buscar esses espaços formativos que vão sustentar as nossas práticas, que vão possibilitar a gente pensar nessas práticas não medicalizantes. E a saída é coletiva, não tem saída, né? Então, assim, eu sozinha, eu fonoaudióloga, isolada, no meu fazer, na minha prática de trabalho, não vou resolver o problema, não vou construir práticas não medicalizantes. Então, a saída, a construção dessas práticas é coletiva. Eu deixo como sugestão vocês darem uma olhadinha no site do Fórum sobre medicalização. Então é www.medicalizacal.com.br. Lá no site vocês vão encontrar várias matérias, vídeos, as palestras. Também tem a gente tem o canal do YouTube. Então no canal do Fórum, no YouTube, nós temos todos os últimos seminários sobre medicalização da educação e da sociedade. Todas as palestras estão no canal de todos os profissionais, psiquiatra, fonoaudiólogo, pessoal da rede, enfim, saúde, educação, está tudo lá. E aí tem um material bem rico, bem interessante para vocês poderem assistir, pensar, criticar, se formar, enfim. Tá? É isso, obrigada.